Eu quero que você entenda que não existe alimento mocinho ou vilão no teu processo de emagrecimento. Porém, a gente precisa entender que ser saudável não significa ser pouco calórico. E tem alimentos que você consome com frequência na tua rotina e que podem estar dificultando o seu emagrecimento e você nem imagina. Então, a gente precisa entender isso. Muitas vezes vocês classificam os alimentos como permitido e proibido. O pão engorda, o feijão engorda, o macarrão engorda. Ah, isso daqui é saudável. Isso pode. Então não existe. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam daqui entendendo é: não existe permitido ou proibido no processo de emagrecimento. Tudo depende, tudo é um conjunto de estratégias, de equilíbrio, de refeições. Como que você consegue deixar a tua refeição mais nutritiva, mais saudável, mais equilibrada? Então, quando a gente fala de emagrecimento, o segredo do teu emagrecimento ele está no equilíbrio das tuas refeições, em como você equilibra ela. Então, né, eu sempre falo para vocês, gente, não existe pão, não pode, não posso comer pão no meu emagrecimento. Posso, mas você não precisa viver à base de pão. Então, não tem um alimento que é milagroso e que você vai se entupir daquele alimento e vai conseguir emagrecer, nem tem um alimento que você não deveria consumir de jeito nenhum, que aquele alimento vai te engordar. Azeite é muito saudável. Quem não tem um azeite em casa, quem não bota um azeite na salada, quem muitas vezes não aumenta o consumo de azeite no processo de emagrecimento, porque passa a comer mais salada, passa a comer mais legumes e passa a usar mais azeite. Azeite é para ser usado no processo de emagrecimento? É para ser usado. Porém, azeite não é pouco calórico. Quando a gente olha a informação nutricional, aqui me diz que uma colher de sopa de azeite tem 106 calorias. 13 ml de azeite, 106 calorias. Sabe aquele copinho, quando a gente compra um xarope? Ali tem 10 ml. Né? Tem alguns que tem mais. Mas, por exemplo, é um copinho daquele cheio que a gente facilmente bota numa salada, usa para fazer a comida, faz um refogado, faz um legume assado. Então, gente, eu já acompanhei várias mulheres que estavam engordando por conta do excesso de azeite. É a caloria oculta. Você não está vendo, você não está visualizando, você não está saciando com aquela caloria, mas está consumindo. Então, se você gosta muito de azeite, primeira coisa que eu tenho para te dizer, é saudável? É saudável. Mas, gente, 103, 106 calorias é quase a mesma caloria de 2 fatias de pão. Aí você muitas vezes corta o pão porque é carboidrato, porque te disseram que não era bom, que não contribuía para o teu emagrecimento, mas está se entupindo de azeite. E aí o que eu quero te explicar? O azeite, quando a gente fala em macronutriente, a gente tem quem? Carboidrato, lipídio, proteína. O azeite, ele é do grupo dos lipídios, é do grupo da gordura. E a gordura é o macronutriente que mais te oferece caloria em menor quantidade. Então, muito cuidado com a gordura no processo de emagrecimento. É fácil estar consumindo uma quantidade grande de caloria na gordura em uma pequena quantidade. Então, quem aí não tem azeite em casa? Quem aí não usa azeite todos os dias? Muito cuidado com essa quantidade de azeite que vocês vêm usando. E isso vai valer, gente, para todas as outras gorduras também. Azeite, manteiga, óleo de coco, que mais? Óleo comum. Então, quando a gente fala assim, você pode usar o azeite para cozinhar, que vai ser melhor do que determinados óleos, é melhor, mas não é por isso que você vai consumir em quantidade exagerada. Então, é o que eu sempre falo, é o mínimo, é o fiozinho do azeite, é o mínimo para poder cozinhar. Muitas vezes vocês vão no automático, vocês vão virando. Vai fazer um legume assado, o negócio é encharcado de azeite. Vai fazer porque vocês acham que é saudável. E se é saudável, me ajuda a emagrecer. Então, muito cuidado com essa lógica do saudável que está liberado, porque não é porque é saudável que está liberado usar em grande quantidade. Então, primeiro alimento, azeite. Vamos controlar essa quantidade de azeite, de óleo, de gordura que vocês usam, seja por cima da salada, seja para cozinhar. Quem aí ama azeite, exagera no azeite, bota azeite em tudo? Como é que vocês lidam com azeite na rotina de vocês? Então, já entenderam que é saudável, mas eu preciso controlar esse excesso na minha alimentação, porque às vezes é aquela caloria que eu não estou visualizando. Aí sabe aquele momento que vocês falam assim, meu Deus, eu já cortei de tudo para emagrecer, não sei mais de onde tirar?
Às vezes a caloria está oculta, está num detalhe que você não está conseguindo enxergar, está num detalhe que você não está conseguindo visualizar. Por isso que é tão importante a gente chamar a atenção para esses pequenos pontos, porque fazem toda a diferença no processo de emagrecimento de vocês. Segundo alimento, saindo do azeite. Vamos aqui, ó, para... Deixa eu ver se dá para mostrar assim, porque tem o YouTube e o Instagram. Queijo. Ó, queijo. Aqui temos 30 gramas de queijo. Deixa eu pegar na mão para facilitar a visualização. Ó, 30 gramas de queijo. Uma fatia. Essa fatia, ela tá grossinha, tá vendo? 30 gramas. 30 gramas de queijo. Esse queijo em especial que eu tô na mão, ele é um queijo vegetal, porque eu tenho intolerância à lactose, então eu acabo consumindo queijos vegetais. Mas a média de caloria é muito parecida. Então, o que eu tenho com um queijo comum, com um queijo meia cura, com queijo padrão, então o que eu tenho para te dizer, 30 gramas de queijo tem mais ou menos 100 calorias. Esse meu queijo aqui, ó, a informação nutricional dele está me dizendo que ele tem 96 calorias. Ou seja, em uma fatia, eu tenho praticamente 100 calorias. Quantas vezes, quantas pessoas vocês não conhecem que falam assim: coloco queijo em tudo. Vou fazer uma preparação, boto queijo. Tô fazendo ali uma receitinha, boto queijo. Salpico queijo. Tô esperando a comida ficar pronta, boto queijo. Então, quantas vezes vocês já não viram pessoas se entupindo de queijo? E aí? A cada beliscada você vai botar uma fatia de 30 gramas? São 100 calorias. É muita caloria, gente. Bota 100 aqui, 100 ali, 100 aqui, 100 ali. No processo de emagrecimento, se a gente está falando que, né, o emagrecimento precisa ali sim do déficit calórico, precisa de combinação correta de alimentos, de nutrientes, mas precisa de déficit calórico, é muita caloria. Então, se eu estou colocando queijo em tudo, muita atenção. Você precisa controlar esse excesso de queijo. Porque imagina ficar somando a cada momento do dia, é um queijinho no café da manhã, é um queijinho que entra no teu lanche da noite, aí bota mais alguma preparação com queijo de tarde, tá esperando a comida à noite ficar pronta, mais uma fatia. Olha quanta quantidade de caloria você consumiu ao longo do dia só comendo queijo. E muitas vezes a lógica de vocês, enquanto vai comendo queijo, é a mesma lógica do tipo, mas está liberado, queijo pode, queijo é proteína. Então não tem essa, independente de ser proteína, carboidrato ou gordura, você concorda comigo que aquilo ali tem caloria? E que não vai adiantar para o teu emagrecimento se encher de calorias? Esse é o segredo. Eu não posso ficar demonizando algum grupo específico de alimentos. O carboidrato engorda, a gordura emagrece. Se fica só com esse pensamento, não adianta, porque você está se entupindo de outras coisas e consumindo uma quantidade de caloria grande também. Então, o segredo é equilíbrio. É justamente pensar nisso. Eu preciso equilibrar as minhas refeições, não condenar, demonizar, acreditar que tem alimento mocinho ou vilão, acreditar que um grupo alimentar faz mal e que só pode outro, que é justamente isso que faz com que vocês acabem ficando assim, ó, bitolados, se entupindo de um alimento que vocês nem imaginam e tendo um excesso de calorias muito grande. Tenho mais a dizer sobre o queijo. É muito comum, nessa era da low carb, vocês se entupirem de queijo e, às vezes, se você se entope de queijo, vive tendo gases, distensão abdominal, aquela barriga que acorda lisinha, daqui a pouco tá barriga de grávida, aqueles gases que fedem, gases com muito odor, né? Você pode estar se entupindo de caloria do queijo e, se você tem esses sintomas, talvez, além disso, você tenha intolerância à lactose, não saiba, está se entupindo de queijo. Esse é o motivo dos gases fedidos, esse é o motivo de você ficar com a barriga sempre de grávida, e você está se entupindo de queijo achando que é a oitava maravilha do mundo. Você está se entupindo de queijo e esse queijo não está nem te permitindo emagrecer. Por quê? Porque se você tem uma intolerância à lactose, se você está se entupindo de queijo e se esse queijo está comprometendo o teu emagrecimento, se você tem intolerância, você está inflamada. O queijo está te deixando mais inflamado ainda, porque você tem uma intolerância e está consumindo muito, e isso vai continuar comprometendo o teu emagrecimento.
Então, entendem? Não existe mocinho e vilão no emagrecimento. Eu preciso entender como o meu corpo lida com aquele alimento. Então, se você hoje se entope de queijo, você precisa entender que muito queijo vai te dar muita caloria. E se esse queijo, você come muito queijo, leites derivados e vive com gases, barriga inchada, você pode ter uma intolerância e nem imagina. Então, 2 pontos aí que vão estar comprometendo e dificultando o teu emagrecimento. Por quê? Porque um corpo inflamado é um corpo que tem muita dificuldade em emagrecer. Então, desinflamar, fazer regeneração metabólica, dar os nutrientes corretos para o teu corpo é fundamental para que você alcance o teu emagrecimento definitivo. Então, falamos aqui sobre o azeite, o excesso de azeite, falamos sobre o excesso de queijo, e já são 2 alimentos que quem aí não tem eles na geladeira? Quem não tem queijo na geladeira? Quem não tem azeite na geladeira? São 2 alimentos de consumo muito comuns, de consumo muito frequentes. Gente, eu, enquanto intolerante, como eu tenho dificuldade de comprar uma preparação na rua sem queijo? Parece que todos os cardápios dos restaurantes, de tudo, tem queijo. Então, olha como a gente vai consumindo uma quantidade grande de algo que é calórico e a gente nem se dá conta, e a gente nem percebe. Eu mesma passei a perceber muito isso depois de não poder consumir, porque eu vejo o quanto tudo tem queijo em todos os lugares. Então, isso é importante de vocês pensarem. Eu amo queijo? Amo. Qual é o horário do dia que eu vou deixar para consumir o meu queijo? Ah, eu vou consumir no café da manhã. Não, vou deixar para consumir à tarde. Ah, se eu comer de manhã, não vou comer de tarde. É equilíbrio, gente. É conseguir equilibrar as quantidades. É conseguir pensar em que momento do dia que você vai colocar aquilo ali. A Lari falou que azeite tem muita caloria. Então, eu vou pôr um pouquinho de azeite na minha salada do almoço. Eu vou colocar um pouquinho de azeite na minha salada do jantar. Se eu faço aquela comida que fica com prato gorduroso, gente, olha o problema aí. A gordura está ali, olha a caloria aí no teu prato e você não está enxergando. Então, a caloria não está só no alimento, está na gordura que você usa ali para fazer aquele alimento. Se está usando muita gordura, caloria está ali no meio. Tem que diminuir, sim, essa gordura.